Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje, temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. Em uma antiga e charmosa cafeteria de Nova Orleans, situada em um edifício histórico no coração do French Quarter, ocorria algo peculiar e inexplicável. A cafeteria, conhecida por seus grãos de café exclusivos e seu ambiente acolhedor, também era famosa por uma presença misteriosa que intrigava tanto os funcionários quanto os clientes regulares. A lenda da aparição começou a se espalhar entre os moradores locais e turistas, todos curiosos sobre a identidade da mulher que supostamente assombrava o local. A história mais popular era de uma mulher jovem, vestida de branco, que aparecia nas primeiras horas da manhã, antes mesmo do amanhecer. Ela era descrita como uma figura etérea, quase translúcida, que vagava pelo salão da cafeteria com um olhar distante e melancólico. Os primeiros relatos vieram dos funcionários da limpeza, que chegavam cedo para preparar o local para a abertura. Eles afirmavam sentir uma presença fria e inexplicável no ar, seguida por uma súbita e intensa fragrância de café, mesmo quando as máquinas ainda não estavam ligadas. Alguns relataram ver a figura da mulher de branco, parada em silêncio em frente à grande janela que dava para a rua, como se esperasse alguém ou algo. Com o tempo, a presença da aparição se tornou mais frequente e visível. Alguns clientes afirmaram ter visto a mulher sentada em uma mesa no canto da cafeteria, sempre a mesma mesa. Ela parecia observar as pessoas ao redor, mas nunca interagia com ninguém. Quando alguém se aproximava para falar com ela ou perguntar se precisava de algo, ela simplesmente desaparecia, deixando para trás um ar gelado e o aroma de café recém-passado. A identidade da mulher permaneceu um mistério. No entanto, uma história se destacou entre as teorias populares e dizia-se que a aparição era de uma jovem que, décadas atrás, costumava frequentar a cafeteria com seu amado. Eles sempre se encontravam no mesmo horário, na mesma mesa, e pediam o mesmo café. No entanto, um dia, o homem nunca apareceu. Desolada, a jovem continuou a visitar o local na esperança de reencontrá-lo. A lenda conta que ela morreu de desgosto e que seu espírito continuou a vagar pela cafeteria, preso em uma eterna espera. Com o passar dos anos, a história da aparição se tornou parte do folclore local. A cafeteria, com seu charme histórico e mistério, atraía não apenas amantes de café, mas também curiosos e caçadores de fantasmas em busca de um vislumbre da mulher de branco. Algumas noites, especialmente durante tempestades ou em dias de nevoeiro, a figura parecia mais ativa, como se as condições climáticas intensificassem sua presença. O mistério da mulher de branco na cafeteria de Nova Orleans permanece sem solução. Enquanto alguns acreditam que é apenas uma lenda urbana, outros afirmam ter visto a aparição com seus próprios olhos. O que é certo é que a história da mulher de branco adicionou um toque de fascínio e mistério ao já enigmático French Quarter, fazendo com que a cafeteria se tornasse um local icônico, não apenas por seu café, mas também pela sua residente espectral. Em uma pequena cidade, havia uma cafeteria que permanecia aberta 24 horas por dia, atendendo tanto aos madrugadores quanto aos notívagos. Era um lugar tranquilo, onde as pessoas podiam relaxar, ler um livro ou simplesmente desfrutar de um bom café. No entanto, a partir de certo ponto, os funcionários começaram a notar algo estranho que ocorria sempre por volta da meia-noite. O incidente começou de maneira sutil, quase imperceptível. Um cliente misterioso aparecia todas as noites exatamente à meia-noite. Ninguém sabia seu nome ou de onde ele vinha. Ele era um homem de meia idade, de aparência comum, mas sempre vestindo roupas antigas, como se tivesse saído de outra época.
Seu semblante era pálido e sério, e ele nunca falava uma palavra a mais do que o necessário. Ele entrava na cafeteria, sentava-se na mesma mesa, perto de uma janela que dava para a rua deserta, e pedia o mesmo pedido, um café preto, sem açúcar. O modo como ele fazia o pedido era peculiar. Não esperava ser atendido, ele simplesmente olhava para o funcionário mais próximo e dizia, um café, por favor. A voz era calma, quase monótona, mas com um tom que causava um arrepio na espinha de quem o ouvia. Uma vez servido, ele permanecia em silêncio, olhando para o café ou para fora da janela, como se estivesse esperando algo ou alguém. O mais estranho era que, assim como ele chegava, desaparecia. Após cerca de 1 hora, ele se levantava, deixava o dinheiro na mesa, sempre a quantia exata, e saía sem fazer barulho. No entanto, o que perturbava os funcionários era o fato de que, uma vez que ele saía, ninguém o via partir. A cidade estava sempre quieta àquela hora, sem carros ou transeuntes, e a cafeteria estava situada em um lugar onde não havia outros estabelecimentos abertos à noite. Conforme os dias passavam, os funcionários começaram a perceber que havia algo em comum no cliente. Certa vez, um dos baristas, curioso, decidiu segui-lo para descobrir para onde ele ia. Assim que o misterioso cliente saiu, o barista o seguiu a uma distância segura. No entanto, ao virar a esquina, o barista se deparou com um beco vazio. O homem simplesmente havia desaparecido, sem deixar rastros. Não havia portas ou passagens por onde ele pudesse ter escapado, apenas um silêncio desconcertante e o barulho do vento. Intrigados, os funcionários começaram a pesquisar sobre a história da cafeteria e da cidade. Descobriram que, décadas atrás, havia ocorrido um trágico incidente naquele mesmo local. Um homem havia sido atropelado enquanto atravessava a rua, em frente à cafeteria, durante uma noite chuvosa. Ele era um cliente regular do antigo estabelecimento que funcionava ali, sempre pedindo um café preto sem açúcar. A lenda local dizia que o espírito do homem continuava a visitar o local, preso em um ciclo eterno de suas últimas ações. Após essa descoberta, os funcionários passaram a observar o cliente com uma nova perspectiva. Apesar do medo e do mistério, ele nunca causou mal a ninguém. Era apenas uma presença silenciosa, talvez buscando alguma forma de paz ou simplesmente repetindo os últimos momentos de sua vida. Com o tempo, o medo se transformou em uma espécie de respeito silencioso. O misterioso cliente de meia-noite se tornou uma lenda local, uma história contada para novos funcionários e clientes curiosos, uma presença que fazia parte da identidade da cafeteria. Ainda hoje, nas noites silenciosas, às vezes é possível ver a figura de um homem solitário sentado na mesma mesa, bebendo seu café preto e olhando para a rua. Para muitos, ele é apenas uma história, um conto para assustar os mais jovens. Mas para aqueles que o viram, ele é uma lembrança de que nem todos os mistérios precisam ser resolvidos, e que algumas almas podem estar destinadas a vagar eternamente, presas em suas próprias histórias não contadas. Em Amityville, uma cidade conhecida por suas histórias de terror e eventos sobrenaturais, havia uma pequena e charmosa cafeteria localizada em uma esquina tranquila. O Café Assombrado de Amityville era famoso não apenas pelo excelente café e ambiente acolhedor, mas também pelas histórias perturbadoras que cercavam o lugar. A construção que abrigava a cafeteria era antiga, com mais de um século de existência. Durante os anos, o edifício havia sido utilizado para diversos fins, desde uma residência familiar até uma pequena loja de antiguidades. No entanto, o que mais chamava a atenção eram os relatos de eventos estranhos e inexplicáveis que pareciam ocorrer com frequência, especialmente à noite. Os frequentadores mais antigos da cidade contavam histórias sobre o local ser assombrado por espíritos inquietos. Um dos relatos mais comuns era o de uma mulher misteriosa que aparecia nas noites de inverno. Diziam que ela usava um vestido branco e sentava-se em uma mesa no canto do café, próxima à janela. Seus olhos eram tristes e perdidos, como se estivesse à procura de algo ou alguém. Ninguém sabia quem ela era, mas muitos acreditavam que era o espírito de uma antiga moradora da casa, que teria morrido de forma trágica e permanecia presa no local. Os proprietários do café, apesar dos rumores, nunca haviam presenciado nada sobrenatural e, por isso, encaravam as histórias como meras lendas urbanas.
No entanto, os funcionários, que passavam mais tempo no local, tinham experiências diferentes. Várias vezes, ao final do expediente, quando estavam limpando o salão ou fechando o caixa, ouviam passos suaves, sussurros e até mesmo o som de uma música distante, como se alguém estivesse tocando um piano. Esses sons ecoavam pelos corredores vazios, fazendo com que os trabalhadores se sentissem constantemente observados. Em uma noite especialmente fria e silenciosa, uma jovem barista chamada Emily estava fechando o café sozinha. Enquanto arrumava as cadeiras e mesas, ela notou que a porta da cozinha, que sempre ficava fechada, estava entreaberta. Estranhando a situação, já que tinha certeza de que a havia trancado, ela se aproximou para verificar. Quando empurrou a porta, sentiu um frio intenso e ouviu uma leve melodia vindo do fundo da sala. Assustada, voltou ao salão principal e viu, através do reflexo na janela, a silhueta de uma mulher sentada na mesa no canto. Seu coração disparou. Virou-se rapidamente, mas a cadeira estava vazia. No entanto, o ar estava gelado, e Emily sentiu uma presença inexplicável ao seu redor. Esse evento marcou Emily profundamente, e ela decidiu não trabalhar mais sozinha no turno da noite. Ao contar sua experiência para outros colegas, descobriu que não era a única a presenciar atividades incomuns. Vários funcionários relataram ver objetos se movendo sozinhos, luzes piscando sem motivo e a figura da mulher de branco, que aparecia e desaparecia sem deixar vestígios. Com o tempo, o Café Assombrado de Amityville ganhou fama não apenas pela qualidade de seu café, mas também como um ponto turístico para os amantes do sobrenatural. Visitantes de diversas partes do país vinham na esperança de ter uma experiência paranormal. Alguns, de fato, alegavam ter visto a mulher de branco ou sentido uma presença estranha, enquanto outros simplesmente desfrutavam do ambiente intrigante das histórias que faziam parte do charme do local. Apesar do misticismo e das histórias assustadoras, o café continuou operando normalmente, e os proprietários passaram a abraçar sua reputação assombrada, usando-a como uma forma de atrair mais clientes. Para muitos, o Café Assombrado de Amityville se tornou um lugar onde o passado e o presente se encontravam, um ponto de convergência entre o mundo dos vivos e o dos espíritos, onde as fronteiras entre realidade e lenda eram tênues e fascinantes. Sandra era uma jovem universitária, conhecida por sua alegria contagiante e seu amor pela vida. Estudava literatura na cidade grande, mas sempre que podia, retornava para sua pequena cidade natal, onde morava sua família. Numa dessas visitas, Sandra desapareceu misteriosamente, deixando para trás um enigma que nunca foi resolvido. Era um final de semana de outono, e Sandra havia decidido visitar seus pais. Ela chegou na sexta-feira à noite, cheia de histórias sobre a universidade e os novos amigos. No sábado, aproveitou para passear pela cidade, encontrar velhos conhecidos e visitar alguns lugares que marcaram sua infância. À noite, Sandra encontrou-se com amigos em uma cafeteria local, onde conversaram e riram até tarde. Despediu-se de todos, prometendo vê-los em breve, e dirigiu-se para casa. Na manhã seguinte, os pais de Sandra acordaram e perceberam que ela não estava em casa. A princípio, pensaram que talvez tivesse saído para uma caminhada matinal, algo que ela adorava fazer. No entanto, conforme as horas passavam e Sandra não retornava, a preocupação aumentava. Sua mãe tentou ligar para o celular da filha várias vezes, mas sem sucesso. O telefone chamava, mas ninguém atendia. Desesperados, os pais começaram a procurar por Sandra na cidade. Visitaram os lugares que ela costumava frequentar e perguntaram a amigos e conhecidos se a haviam visto. Ninguém tinha informações sobre seu paradeiro. O último relato era de seus amigos na cafeteria, que disseram que Sandra estava de bom humor e parecia ansiosa para aproveitar o resto do final de semana. Com o passar das horas, a angústia dos pais aumentava. Eles decidiram, então, notificar a polícia sobre o desaparecimento da filha. A notícia se espalhou rapidamente pela pequena cidade, e logo todos estavam à procura de Sandra. Cartazes foram distribuídos, e buscas foram organizadas nas áreas ao redor da cidade, incluindo parques e trilhas que ela costumava visitar. Durante a investigação, alguns detalhes estranhos começaram a surgir.
O carro de Sandra foi encontrado estacionado em uma estrada deserta, a alguns quilômetros da cidade, com a chave ainda na ignição e seus pertences pessoais intactos. Não havia sinais de luta ou qualquer indício de que algo ruim tivesse acontecido dentro do veículo. Isso apenas aumentou o mistério, pois não havia razão aparente para Sandra estar naquele local. Os investigadores entrevistaram amigos, familiares e conhecidos, mas ninguém conseguiu fornecer uma pista concreta sobre o que poderia ter acontecido. A polícia considerou várias hipóteses, incluindo sequestro, fuga e até mesmo um acidente, mas nada foi encontrado que sustentasse qualquer uma dessas teorias. A falta de pistas ou testemunhas deixou todos perplexos e sem respostas. As semanas se transformaram em meses, e o caso de Sandra começou a esfriar. A mídia local cobriu intensamente o desaparecimento, mas, com o tempo, outras notícias ocuparam o espaço. Os pais de Sandra, no entanto, nunca desistiram de procurá-la. Continuaram suas buscas incansáveis, mantendo viva a esperança de que, de alguma forma, a filha pudesse ser encontrada. O desaparecimento de Sandra se tornou uma lenda na cidade, uma história que foi contada e recontada, cheia de especulações e teorias. Alguns diziam que ela havia sido vítima de algum crime desconhecido, outros acreditavam que ela havia sido levada por forças sobrenaturais, uma teoria alimentada pelo fato de que o carro foi encontrado perto de uma área conhecida por avistamentos estranhos e relatos de fenômenos inexplicáveis. Apesar das inúmeras teorias, a verdade sobre o desaparecimento de Sandra nunca foi descoberta. Seus pais, embora profundamente abalados, mantiveram a esperança e continuaram buscando respostas até seus últimos dias. Para a cidade, o mistério de Sandra permanece um lembrete sombrio de como a vida pode mudar repentinamente e como algumas perguntas talvez nunca sejam respondidas. O caso de Sandra é frequentemente mencionado em conversas sobre desaparecimentos misteriosos. Muitos ainda visitam o local onde seu carro foi encontrado, na esperança de sentir alguma conexão ou de obter uma pista que possa finalmente revelar o que aconteceu naquela noite fatídica. Contudo, a verdade permanece oculta, enterrada nas sombras do desconhecido, deixando apenas o eco de uma jovem cheia de vida, cujo destino se perdeu no tempo. O Café da Rua 13 era um pequeno e charmoso estabelecimento localizado em uma esquina discreta de um bairro antigo. Com suas luzes suaves e decoração retro, atraía uma clientela fiel de moradores locais e turistas curiosos. A cafeteria tinha uma atmosfera acolhedora, com mesas de madeira envelhecida, poltronas confortáveis e um aroma constante de café fresco. No entanto, apesar de sua aparência convidativa, o lugar carregava uma história sombria que poucos conheciam completamente. Dizia-se que o café fora inaugurado há décadas por uma mulher chamada Clara, uma figura enigmática e solitária que havia se mudado para a cidade sem revelar muito sobre seu passado. Clara era conhecida por sua habilidade em preparar cafés deliciosos e por sua natureza reservada. Ela administrava o café com dedicação, sempre atendendo seus clientes com um sorriso tímido, mas nunca se envolvendo em conversas pessoais. A única coisa que os frequentadores sabiam sobre ela era que Clara sempre usava um colar com um pingente de rubi, que brilhava à luz suave do lugar. Com o tempo, rumores começaram a circular sobre o Café da Rua 13. As histórias variavam, mas todas concordavam em um ponto: o lugar tinha uma aura peculiar, quase sobrenatural. Alguns clientes relataram sentir calafrios inexplicáveis ao entrar, enquanto outros disseram ter ouvido sussurros e risadas baixas quando o café estava vazio. Havia também aqueles que alegavam ter visto sombras se movendo no canto dos olhos, apenas para desaparecerem quando olhavam diretamente. No entanto, o evento mais intrigante envolvia a misteriosa figura de Clara. Uma noite, após o horário de funcionamento, Clara foi vista discutindo com um homem que ninguém reconhecia. Testemunhas disseram que a discussão parecia intensa e que o homem estava visivelmente alterado. No dia seguinte, Clara e o homem desapareceram. A polícia foi chamada, mas não encontrou nenhum sinal de luta ou qualquer pista sobre o paradeiro de Clara. O café foi fechado temporariamente, e os moradores especularam sobre o que poderia ter acontecido. Algumas pessoas acreditavam que Clara havia fugido com o homem, enquanto outras achavam que algo mais sinistro havia ocorrido.
Após algumas semanas, o café reabriu sob a gestão de um novo proprietário, um homem chamado Marcos, que alegava ter comprado o estabelecimento de Clara pouco antes de seu desaparecimento. Marcos parecia determinado a manter o café funcionando como antes, mantendo a decoração e o cardápio originais. No entanto, os frequentadores começaram a notar mudanças sutis no ambiente. O aroma do café parecia ter perdido seu encanto, e a atmosfera acolhedora deu lugar a uma sensação de inquietação. Marcos, apesar de ser amigável e extrovertido, parecia sempre estar em alerta, como se esperasse que algo ruim acontecesse. Foi durante esse período que começaram os relatos mais estranhos. Vários clientes afirmaram ver a figura de uma mulher, com traços semelhantes aos de Clara, refletida nos espelhos do café, mesmo quando não havia ninguém lá. Outros disseram ter ouvido o som de passos leves e o tilintar de xícaras, como se alguém estivesse preparando o café na cozinha vazia. Marcos, ao ser questionado sobre esses incidentes, sempre ria e dizia que eram apenas histórias inventadas para atrair mais clientes. No entanto, o sorriso nunca chegava aos seus olhos, que revelavam uma preocupação crescente. Com o tempo, a história do desaparecimento de Clara e os eventos sobrenaturais associados ao café se tornaram lendas urbanas na cidade. O café da Rua 13 tornou-se um ponto turístico para os curiosos que queriam experimentar um pouco do mistério e, talvez, ter sua própria experiência sobrenatural. Alguns afirmavam ter sentido uma presença fria ao sentar-se nas mesas mais afastadas, enquanto outros disseram ter ouvido o som distante de uma música antiga, como se tocada por um gramofone. O mistério nunca foi resolvido. Clara nunca foi encontrada, e ninguém soube o que realmente aconteceu com ela. Marcos continuou a administrar o café, mas sempre com um olhar desconfiado e uma postura tensa. Os rumores de que ele sabia mais do que admitia nunca foram confirmados. O colar de rubi de Clara nunca foi encontrado, e alguns diziam que seu espírito permanecia preso ao café, incapaz de descansar enquanto o mistério de seu desaparecimento permanecesse sem solução. O café da Rua 13 tornou-se um local emblemático, um lugar onde o passado e o presente se misturavam em uma atmosfera de mistério e incerteza. Para alguns, era apenas um café peculiar, para outros, era um portal para o desconhecido, um lugar onde o sobrenatural se encontrava com o cotidiano. O café permanece aberto até hoje, com Marcos ainda como proprietário, e as histórias continuam a ser contadas, perpetuando o enigma que é o café da Rua 13. A cafeteria O Café do Pôr do Sol era conhecida por sua decoração vintage e seus enormes espelhos antigos que adornavam as paredes. Localizada em uma charmosa esquina do centro da cidade, o café atraía uma clientela variada, desde jovens estudantes até idosos que apreciavam uma boa xícara de café enquanto contemplavam a movimentação da rua. Os espelhos, grandes e majestosos, eram uma das marcas registradas do lugar, refletindo a luz suave do ambiente e criando uma sensação de amplitude e elegância. No entanto, havia uma história sombria que circulava entre os funcionários e alguns clientes mais antigos. Diziam que, certa noite, uma mulher misteriosa havia entrado no café logo antes do fechamento. Ela era descrita como bela, com cabelos longos escuros, vestindo um elegante vestido preto. A mulher escolheu uma mesa próxima a um dos espelhos e passou a noite inteira olhando para seu reflexo, sem pedir nada para consumir. Os funcionários, intrigados, a observaram discretamente, mas ela parecia imersa em seus próprios pensamentos, completamente alheia ao ambiente ao seu redor. Quando o relógio marcou a hora de fechar, um dos garçons, um jovem chamado Lucas, aproximou-se para informá-la. A mulher sorriu gentilmente para ele através do espelho, mas quando ele olhou para a mesa, percebeu que não havia ninguém lá. Confuso, Lucas olhou novamente para o espelho e viu a mulher ainda sorrindo para ele. Ele se virou rapidamente para chamar seus colegas, mas quando voltou seu olhar para o espelho, a figura havia desaparecido. Lucas tentou explicar o que havia visto, mas seus colegas riram, achando que ele estava brincando ou que estava cansado demais. Nos dias que se seguiram, Lucas não conseguia tirar a imagem da mulher de sua mente. Ele passou a observar os espelhos com mais atenção, esperando vê-la novamente. E, eventualmente, outros funcionários começaram a relatar encontros semelhantes. Alguns afirmavam ver a figura da mulher refletida nos espelhos em horários em que a cafeteria estava vazia, sempre com o mesmo vestido preto e um olhar distante.
Outros disseram que ela parecia mais próxima a cada aparição, como se estivesse tentando atravessar a superfície do espelho. As histórias rapidamente se espalharam entre os clientes, e o Café do Pôr do Sol se tornou um ponto de curiosidade para aqueles interessados em fenômenos paranormais. Havia quem dissesse que a mulher era o espírito de uma antiga frequentadora que havia morrido tragicamente nas proximidades. Outros especulavam que ela poderia ser uma manifestação de alguma lenda urbana local. A verdade, porém, permaneceu um mistério. Com o passar do tempo, a presença da figura no espelho tornou-se uma parte da atmosfera do café. Alguns clientes vinham especialmente para tentar vê-la, enquanto outros evitavam sentar perto dos espelhos, com medo de serem surpreendidos. Lucas, que havia sido o primeiro a vê-la, decidiu investigar mais a fundo. Ele conversou com os moradores mais antigos da cidade e descobriu que, décadas atrás, havia existido uma mulher chamada Helena, que supostamente tinha uma beleza incomparável. Ela era conhecida por sempre vestir preto e por passar horas observando seu reflexo nos espelhos da cidade. Helena havia se apaixonado por um homem casado, e, depois de ser rejeitada, desapareceu misteriosamente. A última vez que foi vista, ela estava caminhando em direção ao rio, com o mesmo vestido preto. Alguns acreditavam que ela havia se jogado nas águas escuras, enquanto outros achavam que ela havia fugido para começar uma nova vida em outro lugar. O corpo de Helena nunca foi encontrado, e seu destino permaneceu desconhecido. Lucas ficou obcecado com a história de Helena e a conexão com o Café do Pôr do Sol. Ele começou a sentir que a presença no espelho não era apenas uma coincidência, mas uma espécie de tentativa de comunicação. Ele passou a visitar o café após o expediente, sozinho, tentando estabelecer algum tipo de contato. Em uma dessas noites, enquanto ele estava sentado em frente ao espelho, a figura de Helena apareceu mais uma vez. Desta vez, porém, ela não estava sorrindo. Seus olhos estavam tristes e cheios de uma melancolia profunda. Lucas, sentindo uma estranha urgência, perguntou em voz alta o que ela queria. Para sua surpresa, os lábios de Helena se moveram, mas nenhuma palavra foi ouvida. Ela então levantou a mão e apontou para o espelho. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto olhava fixamente para o reflexo. E então, por um breve momento, ele viu uma imagem fugaz de uma paisagem que parecia o rio onde Helena havia sido vista pela última vez. Com um piscar de olhos, a visão desapareceu, e Helena também se foi. Lucas nunca contou a ninguém sobre essa última experiência, mas desde então, as aparições da figura no espelho se tornaram menos frequentes. Alguns acreditam que Helena finalmente encontrou paz, enquanto outros acham que ela ainda está presa entre dois mundos, aparecendo ocasionalmente para aqueles sensíveis o suficiente para percebê-la. O Café do Pôr do Sol continua a ser um lugar de mistério e fascinação, onde a linha entre o real e o sobrenatural parece se cruzar no reflexo dos espelhos. O Café Kuroyana é uma pequena cafeteria localizada em uma movimentada rua de Tóquio, conhecida por seu ambiente acolhedor e pelos deliciosos doces que servia. A decoração do local é minimalista, com tons de preto e branco, o que confere ao ambiente uma atmosfera elegante e discreta. O café é frequentado principalmente por locais que apreciam um bom café e um momento de tranquilidade em meio à agitação da cidade. A história do cliente misterioso começa em uma noite chuvosa de outono. Era um dia típico no Café Kuroyana, com um fluxo regular de clientes entrando e saindo. No entanto, pouco antes do fechamento, um homem entrou pela porta. Ele estava completamente vestido de preto, com um chapéu fedora que ocultava parte de seu rosto e uma capa longa que lhe dava um ar antiquado. A chuva escorria de suas roupas enquanto ele se aproximava do balcão. O barista, um jovem chamado Hiroshi, o cumprimentou educadamente e perguntou o que ele gostaria de pedir. O homem respondeu em um japonês impecável, mas com um sotaque que Hiroshi não conseguiu identificar. Ele pediu uma xícara de café preto e se sentou em uma mesa isolada no canto da cafeteria. Hiroshi preparou o café e o serviu ao homem, que agradeceu com uma leve inclinação de cabeça. Algo nele parecia fora do comum. Talvez fosse a forma como ele estava vestido ou a aura de mistério que o envolvia. O homem tirou um pequeno caderno do bolso da capa e começou a escrever, ocasionalmente olhando ao redor como se estivesse tomando notas do ambiente.
Ele permaneceu em silêncio, apenas tomando seu café e escrevendo no caderno. Enquanto o tempo passava, os outros clientes começaram a sair, deixando o homem misterioso sozinho no café. Quando o relógio se aproximava da hora de fechar, Hiroshi se aproximou para informá-lo. No entanto, antes que pudesse dizer algo, o homem levantou o olhar e sorriu para Hiroshi, um sorriso que parecia esconder algo mais. Ele então fechou o caderno, colocou algumas moedas sobre a mesa para pagar o café e saiu sem dizer uma palavra. Nos dias seguintes, o homem retornou à cafeteria sempre no mesmo horário. Ele sempre se sentava na mesma mesa, pedia o mesmo café e escrevia no mesmo caderno. Sua presença tornou-se uma espécie de rotina para os funcionários do Café Kuroyana, mas também uma fonte de curiosidade. Quem era aquele homem? O que ele escrevia tão diligentemente em seu caderno? Por que sempre parecia observar o ambiente com tanto cuidado? Certa noite, após o homem sair, Hiroshi, movido pela curiosidade, decidiu investigar. Ele notou que o homem havia deixado para trás um guardanapo. Ao pegá-lo, viu que havia algo escrito: "Você já ouviu as vozes na chuva?" A frase era enigmática e deixou Hiroshi intrigado. Ele mostrou o guardanapo aos outros funcionários, mas ninguém sabia o que significava. Decidiram não dar muita importância, pensando que poderia ser apenas uma frase sem sentido. No entanto, na noite seguinte, o homem misterioso não apareceu. Hiroshi ficou desapontado, pois esperava talvez descobrir mais sobre aquele estranho cliente. Mas quando ele estava prestes a fechar o café, algo inesperado aconteceu. Ele ouviu um leve sussurro vindo do lado de fora, como se alguém estivesse falando na chuva. Curioso, ele abriu a porta e saiu. O som ficou mais claro, parecia uma voz suave, quase imperceptível, misturada com o som da chuva caindo. Hiroshi tentou identificar a origem, mas não viu ninguém na rua. Nos dias que se seguiram, Hiroshi começou a notar uma série de estranhos acontecimentos. Objetos que pareciam se mover sozinhos, um leve perfume de flores desconhecidas no ar e, ocasionalmente, o som de risos abafados. Os outros funcionários também começaram a sentir uma presença estranha no café, como se estivessem sendo observados. Alguns clientes mencionaram sentir um arrepio na espinha ou uma sensação de déjà vu ao entrar. Hiroshi começou a acreditar que havia algo mais sinistro em jogo. Ele decidiu investigar a história do local e descobriu que, décadas atrás, o prédio onde estava o Café Kuroyana havia sido uma casa de chá frequentada por um famoso escritor japonês. O escritor era conhecido por suas histórias sombrias e por seu interesse no sobrenatural. Ele morreu misteriosamente, e alguns diziam que seu espírito ainda vagava pelo local, buscando inspiração para suas histórias inacabadas. Convencido de que o homem misterioso estava de alguma forma ligado ao escritor, Hiroshi esperou que ele voltasse. E, eventualmente, ele voltou. Naquela noite, Hiroshi decidiu confrontá-lo. Quando o homem terminou seu café e se levantou para sair, Hiroshi o abordou. Perguntou diretamente quem ele era e por que estava ali. O homem olhou para Hiroshi com um olhar profundo e enigmático. Ele sorriu levemente e disse: "Estou apenas aqui para ouvir as vozes na chuva." Antes que Hiroshi pudesse responder, o homem colocou o chapéu, fez uma reverência cortês e saiu pela porta. Aquela foi a última vez que o viram. Os estranhos acontecimentos no café cessaram logo depois, e o Café Kuroyana voltou ao seu ritmo normal. Contudo, o mistério do cliente de preto permanece, uma história contada entre sussurros pelos frequentadores e funcionários do café. O guardanapo com a frase enigmática foi guardado por Hiroshi como uma lembrança daquele estranho episódio, um lembrete de que nem tudo pode ser explicado e que alguns mistérios permanecem para sempre nas sombras. A música do além é uma história envolta em mistério e melancolia, ambientada em uma pequena e antiga cafeteria localizada em uma cidade costeira do Japão. A cafeteria, chamada a Melodia do Mar, é conhecida por seu ambiente acolhedor e pelas melodias suaves que sempre tocavam em seu velho piano de cauda. O dono do estabelecimento, Sr. Tanaka, era um homem idoso e gentil, apaixonado por música e que, frequentemente, tocava belas canções para seus clientes. A lenda da música do além começou a se formar em uma noite chuvosa,
quando um grupo de jovens turistas, em busca de um refúgio do tempo ruim, entrou na cafeteria. Ao se acomodarem, perceberam que a atmosfera do lugar tinha algo de especial. A iluminação suave e o som relaxante do piano criavam uma sensação de tranquilidade. Sr. Tanaka, como de costume, estava sentado ao piano, tocando uma melodia suave que parecia hipnotizar a todos. Enquanto a noite avançava, os turistas notaram que a melodia se tornava cada vez mais triste e melancólica. Uma das jovens, chamada Yumi, comentou com seus amigos que a música parecia contar uma história triste, quase como se o próprio piano estivesse chorando. O grupo, curioso, decidiu perguntar ao Sr. Tanaka sobre a melodia que ele estava tocando. O idoso parou de tocar, olhou para eles com um olhar distante e disse que a música era uma composição de sua falecida esposa, Aiko. Segundo o Sr. Tanaka, Aiko era uma pianista talentosa que amava tocar no café. Ela tinha uma paixão profunda pela música e uma habilidade única de transmitir emoções através de suas composições. Infelizmente, Aiko faleceu tragicamente em um acidente de carro muitos anos atrás, deixando o Sr. Tanaka devastado. Desde então, ele continuava tocando suas músicas no café, como uma forma de manter viva a memória de sua amada. Os turistas ficaram comovidos com a história e, após agradecerem ao Sr. Tanaka, saíram da cafeteria. No entanto, Yumi sentiu uma estranha conexão com o lugar e decidiu voltar sozinha na noite seguinte. Ao chegar, encontrou o café vazio, exceto pelo Sr. Tanaka, que estava sentado ao piano, olhando pensativamente para as teclas. Yumi se aproximou e perguntou se ele poderia tocar novamente a melodia de Aiko. Sr. Tanaka assentiu e começou a tocar. No entanto, algo estranho aconteceu. À medida que a melodia ecoava pelo café, Yumi sentiu uma presença estranha. Ela começou a ouvir uma voz suave cantando junto com a música, uma voz feminina e triste. A jovem ficou arrepiada e, ao olhar ao redor, viu que não havia mais ninguém ali além de Sr. Tanaka. A voz parecia vir do próprio piano. Após a música terminar, Yumi perguntou ao Sr. Tanaka se ele tinha ouvido a voz. Ele, com um olhar melancólico, sorriu levemente e disse que, de tempos em tempos, quando ele tocava as músicas de Aiko, sentia sua presença e ouvia sua voz cantando junto. Ele acreditava que o espírito de sua esposa permanecia no café, ao lado do piano, eternamente ligado às suas composições. Yumi, assustada e ao mesmo tempo intrigada, deixou o café com uma sensação de mistério. Decidiu não contar a ninguém sobre o ocorrido, mas prometeu a si mesma que voltaria sempre que pudesse, para ouvir a bela e triste melodia que parecia transcender o mundo dos vivos. A história da música do além rapidamente se espalhou pela cidade. Muitos começaram a visitar a melodia do mar na esperança de ouvir a voz de Aiko e sentir sua presença. Alguns afirmavam ter ouvido a voz, outros diziam ter visto uma figura feminina ao piano. A lenda cresceu, e o café tornou-se um local de peregrinação para os amantes da música e do sobrenatural. Com o passar dos anos, Sr. Tanaka continuou a tocar as músicas de Aiko, mantendo vivo o legado de sua esposa. O piano, agora uma peça central na história do café, tornou-se um símbolo de amor eterno e de um vínculo que nem mesmo a morte poderia romper. A música do além é uma história que fala de amor, perda e a crença de que aqueles que amamos nunca nos deixam verdadeiramente. A lenda continua a fascinar e inspirar aqueles que a ouvem, deixando uma marca indelével nas memórias de todos que visitam a melodia do mar e escutam a melodia triste que ressoa no piano. O café era gerido por um homem chamado Hiroshi, um idoso de aparência simpática e olhos tristes. Ele era o proprietário e único funcionário do lugar, e dedicava-se com zelo a manter tudo em ordem. No entanto, apesar de seus esforços, poucos eram os que se aventuravam a entrar no café. Aqueles que o faziam, geralmente por engano ou curiosidade, acabavam se deparando com um ambiente acolhedor, mas permeado por uma sensação estranha de nostalgia e perda. Os poucos frequentadores que o café esquecido tinha eram geralmente idosos ou pessoas solitárias, que pareciam sentir-se atraídas pela atmosfera de serenidade e introspecção do local. Hiroshi recebia a todos com um sorriso gentil e uma xícara de café quente, feito com um cuidado quase ritualístico. A bebida tinha um sabor peculiar, uma mistura que ninguém conseguia identificar exatamente, mas que evocava memórias antigas e sentimentos esquecidos.
Certo dia, uma jovem chamada Keiko, que trabalhava em uma livraria próxima, decidiu entrar no café. Ela nunca havia notado o lugar antes, apesar de passar por aquela rua todos os dias. A curiosidade a levou até a porta de madeira envelhecida, e ela entrou, sendo recebida pelo som suave de uma música de piano ao fundo. O ambiente era aconchegante, com mesas de madeira polida e uma lareira acesa. Hiroshi cumprimentou Keiko com sua típica cordialidade e ofereceu-lhe uma mesa perto da janela. Ela pediu um café e um pedaço de bolo, e logo foi envolvida pela atmosfera tranquila do lugar. Enquanto saboreava a bebida, Keiko sentiu uma estranha sensação de déjà vu, como se já tivesse estado ali antes. Ela tentou lembrar-se de alguma ocasião anterior, mas nada veio à sua mente. Ao terminar sua refeição, Keiko notou uma velha máquina de escrever em um canto do café, cercada por pilhas de livros antigos e empoeirados. Curiosa, ela se aproximou e viu que a máquina estava coberta por uma fina camada de pó. Quando perguntou a Hiroshi sobre a máquina, ele lhe contou uma história fascinante. A máquina de escrever havia pertencido à sua falecida esposa, Yuki, uma escritora talentosa que costumava frequentar o café para escrever suas histórias. Hiroshi explicou que, após a morte de Yuki, ele decidiu manter o café aberto em sua memória, esperando que um dia ela pudesse voltar de alguma forma. Keiko ficou tocada pela história e, sentindo-se inexplicavelmente conectada ao lugar, começou a frequentar o café regularmente. Com o tempo, ela e Hiroshi se tornaram amigos, e ele passou a compartilhar mais histórias sobre sua vida e sobre o café. Ele contou que, segundo a lenda local, o Café Esquecido era um lugar onde as almas perdidas encontravam paz, um refúgio para aqueles que buscavam consolo e que não conseguiam seguir em frente. Intrigada, Keiko começou a notar pequenos detalhes estranhos. Por exemplo, alguns clientes pareciam desaparecer sem deixar rastro, como se nunca tivessem estado ali. Certas noites, o café ficava envolto em uma névoa espessa, e vozes suaves podiam ser ouvidas, sussurrando como se fossem ventos de uma outra realidade. Ela também descobriu que muitas das histórias que Hiroshi contava sobre o passado do café não podiam ser confirmadas por registros ou moradores da cidade. A situação atingiu seu ápice em uma noite de inverno, quando Keiko estava sozinha no café, lendo um livro enquanto Hiroshi fechava o estabelecimento. De repente, ela ouviu o som da máquina de escrever. Assustada, ela se aproximou e viu que as teclas estavam se movendo sozinhas, digitando uma mensagem. A mensagem era uma despedida de Yuki para Hiroshi, dizendo que finalmente estava pronta para partir para o outro lado e que agradecia por ele ter mantido o café como um lugar seguro para ela. Hiroshi, ao ver a mensagem, começou a chorar silenciosamente. Keiko, sem saber como consolar o idoso, ficou ao seu lado, segurando sua mão. Naquele momento, ela compreendeu que o Café Esquecido não era apenas um lugar para os vivos, mas também um ponto de encontro para as almas que ainda tinham algo a resolver. Pouco depois, a névoa começou a se dissipar, e a sensação de peso no ar desapareceu. Com o passar dos dias, o café começou a mudar. Mais pessoas começaram a notar o lugar e a frequentá-lo. A atmosfera melancólica deu lugar a uma energia mais vibrante e alegre. Hiroshi, embora ainda marcado pela perda de Yuki, parecia mais leve, como se um grande fardo tivesse sido retirado de seus ombros. Keiko, por sua vez, continuou a visitar o café, sentindo-se grata por ter feito parte de algo tão especial. O Café Esquecido tornou-se uma lenda na cidade, um lugar onde as fronteiras entre o mundo dos vivos e dos mortos pareciam se cruzar. A história de Hiroshi e Yuki, bem como de Keiko e suas experiências, foi passada de boca em boca, perpetuando o mistério e a magia do café. E assim, o Café Esquecido deixou de ser um local desconhecido para se tornar um marco de histórias e memórias, onde o passado e o presente se encontravam em perfeita harmonia. A cafeteria de Helsinki é uma história que envolve mistério e terror, centrada em um pequeno e charmoso café situado no coração da capital finlandesa. O estabelecimento, conhecido como o Kahvilavanha Koti ou Café Velha Casa, tinha uma atmosfera acolhedora e pitoresca, com uma decoração vintage que remetia aos tempos passados. As paredes eram adornadas com fotografias em preto e branco da antiga Helsinki, e móveis de madeira escura conferiam um ar de antiguidade ao local.
O café era gerenciado por uma mulher chamada Aino, uma senhora de meia-idade que havia herdado o estabelecimento de sua avó. Aino era conhecida por sua hospitalidade e por preparar um dos melhores cafés da cidade, acompanhados de bolos e doces tradicionais finlandeses. Apesar de seu exterior encantador, a cafeteria escondia um segredo sombrio, conhecido apenas por Aino e alguns poucos clientes regulares. A lenda local dizia que o Okavila Vanha-Kotio era assombrado pelo espírito de uma jovem chamada Elina, que havia desaparecido misteriosamente na década de 1920. Segundo a história, Elina era uma talentosa pianista que costumava se apresentar no café, encantando os frequentadores com sua música. Porém, em uma noite fria de inverno, ela desapareceu sem deixar rastros, e desde então, estranhos acontecimentos começaram a ocorrer no local. Os relatos dos fenômenos sobrenaturais variavam, alguns diziam ouvir música de piano tocando suavemente, mesmo quando o instrumento estava claramente fechado e empoeirado. Outros afirmavam ver a silhueta de uma mulher ao longe, na neblina que frequentemente envolvia a cidade durante os meses mais frios. Aino, apesar de cética no início, começou a notar esses eventos estranhos, mas escolheu não dar muita importância, acreditando que eram apenas histórias criadas para atrair curiosos. No entanto, certo dia, um grupo de turistas suecos visitou a cafeteria, curiosos sobre a fama do local. Eles estavam interessados na história de Elina e pediram para ver o piano. Aino, um pouco relutante, os levou até o antigo instrumento que ficava em uma sala nos fundos do café. Quando um dos turistas tocou uma tecla, uma nota suave e melancólica ecoou pelo ambiente, embora o piano estivesse claramente fora de uso. Intrigados, os turistas passaram a investigar mais sobre a história de Elina. Eles descobriram que a jovem havia tido um relacionamento conturbado com um homem influente da época, que supostamente tinha ligações com o submundo do crime em Helsinki. Suspeitava-se que ele estivesse envolvido em seu desaparecimento, mas nada nunca foi provado. A curiosidade dos turistas trouxe à tona antigos rumores e despertou o interesse de Aino em investigar mais sobre o passado de sua avó e do café. Aos poucos, Aino começou a perceber que os fenômenos não eram apenas histórias. Ela começou a ter sonhos vívidos com uma jovem tocando piano, e frequentemente acordava com a sensação de que alguém a observava. Em uma noite particularmente fria, enquanto fechava a cafeteria, Aino ouviu uma melodia familiar vindo do salão. Ao entrar, viu o piano coberto de pó, mas a música continuava. Assustada, ela correu para o instrumento e, ao levantar a tampa, encontrou um antigo broche de prata, incrustado com pequenas pedras azuis, que não pertencia a ninguém que ela conhecia. Determinada a entender o que estava acontecendo, Aino decidiu pesquisar mais sobre a história do café e da própria Elina. Ela encontrou antigos recortes de jornal e registros que confirmavam a existência da jovem pianista, mas nada além disso. A única pista que parecia relevante era uma velha fotografia da avó de Aino com Elina, ambas sorrindo na frente do café. Aino percebeu que a ligação entre sua família e a jovem desaparecida era mais profunda do que ela imaginava. Um dos momentos mais reveladores ocorreu quando Aino decidiu tocar uma das partituras deixadas ao lado do piano. Assim que começou a tocar, sentiu uma presença ao seu lado, como se alguém estivesse acompanhando cada nota. A melodia parecia contar uma história de tristeza e saudade, e lágrimas escorreram pelo rosto de Aino sem que ela soubesse o motivo. Ao terminar, ela teve uma visão rápida de Elina sorrindo para ela, como se finalmente tivesse encontrado paz. Após essa experiência, Aino passou a acreditar que o espírito de Elina estava preso ao café, talvez esperando por algo ou alguém. Decidida a ajudar, Aino começou a deixar o piano aberto, permitindo que a música fosse ouvida sempre que alguém sentisse vontade de tocar. Aos poucos, os relatos de atividades paranormais diminuíram, e Aino sentiu que Elina finalmente estava em paz. Kavila Vanha-Kotio continuou a ser um lugar especial, não apenas pela qualidade do café e dos doces, mas também pelo mistério que o envolvia. Aino nunca mais teve experiências sobrenaturais, mas manteve a tradição de contar a história de Elina para os clientes interessados. A lenda da jovem pianista tornou-se parte da identidade do café, um lembrete constante de que alguns mistérios nunca serão totalmente resolvidos, mas que o amor e a música têm o poder de conectar mundos além do nosso.